Seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso conteúdo de hoje é relacionado ao tema direitos reais, mais especificamente posse e detenção. Eu gostaria antes de convidá-lo. Inscreva-se no nosso canal, registre-se lá, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ok? Vamos lá. Posse e detenção é um tema que, antes da sua abordagem, nós temos que passear, nós temos que abordar dois pensadores clássicos, Savigny e Hering. Savigny entendia que eram necessários dois elementos para se configurar a posse. O corpus, a detenção física da coisa, e o animus, a vontade. Eu detenho aquela coisa fisicamente e eu tenho a vontade de exercer sobre ela algum poder. Já Hering, que é inclusive a teoria adotada pelo direito brasileiro, disse o seguinte: não, basta que você tenha a detenção física, mesmo que você não tenha vontade de exercer efetivamente algum direito sobre aquele bem. Então, essas são os dois pensamentos, as duas linhas iniciais para se pensar em posse. Savigny entendia que eram necessários o corpus, a coisa, e a vontade. Já Hering entendia que bastava o corpus, independentemente se você tem vontade de exercer algum direito sobre aquele bem. É seu, você pode explorá-lo ou não. Teoria esta adotada pelo direito brasileiro. Mas quando se pensa em posse, logo o artigo 1196 do Código Civil já nos traz o conceito. O artigo 1196 do Código Civil, ele elucida: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato, percebam, tem de fato, não de direito, tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes que são inerentes à propriedade. Então, quais são esses poderes inerentes à propriedade? É o poder de usar o bem, é o poder de gozar do bem, de fruir dele, de dispor do bem. Então, tomemos aquele exemplo clássico do empregado que utiliza o carro da empresa e o carro não está adesivado, o carro não está identificado com o nome da empresa, mas aquele empregado, João, vejo sempre o João andando com aquele veículo, abastecendo aquele veículo, lavando aquele veículo, indo para a faculdade com aquele veículo, passeando com a família com aquele bem. Ele se comporta como dono. Ele exerce alguns dos poderes inerentes à propriedade, que é o poder de usar. Mas ele não pode, por exemplo, dispor do bem. Então ele tem a aparência de dono. Ele se comporta como se dono fosse. Eis aí a característica do possuidor. Repetindo o artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, esse é um exemplo simples, temos vários outros exemplos, é apenas uma ideia inicial. Mas quando se fala em posse e detenção, temos que fazer aqui uma diferença. E detenção é aquela figura de alguém que tem o bem em seu poder, mas atendendo ordens e interesses de terceiros. Vamos lá. O militar que está no quartel portando armas, ele não é possuidor. Proprietário, então, nem se fala, ele não é. Ele é um mero detentor. Ele está no uso daquelas armas, mas em atendimento a interesses e ordens de um terceiro. Outro exemplo. O preso que trabalha na cadeia, que trabalha no presídio, e lá ele porta ferramentas na marcenaria. Ele é um mero detentor. Ele está na detenção daquele bem, mas atendendo ordens e interesses de um terceiro. Então, a posse é muito mais ampla, é muito mais robusta do que a detenção. Eu, por exemplo, sou inquilino, tomemos aqui esse exemplo, eu sou inquilino de determinado imóvel, eu tenho lá a posse, eu tenho a aparência de dono, eu me comporto como dono, eu exerço alguns dos poderes inerentes à propriedade, usar o bem, gozar do bem, embora não possa dispor dele, né? Porque eu não sou proprietário. Inclusive, o professor Flávio Tartucci diz uma frase muito certeira, que é a seguinte: todo proprietário é um possuidor. Sem dúvida. Eu sou dono de um imóvel, mas esse imóvel está em outro estado da federação, está no sul do país. Há anos eu não vejo esse imóvel, mas ele está alocado, ele está alugado. Eu sou proprietário, há tempos eu não vejo esse imóvel, mas eu sou possuidor também, embora seja indireto. Todo proprietário é um possuidor,
mas nem todo possuidor é proprietário. Aquele possuidor daquele imóvel, que é meu, aquele meu inquilino, ele é possuidor, mas ele não é proprietário do bem, como eu disse. Então, todo proprietário é possuidor? Sim, mas nem todo possuidor é proprietário. Necessária se faz uma classificação simples, rápida desta posse. As classificações mais comuns que todas as obras trazem, que quando se trata nos direitos reais, quando se trata desse tema, as classificações mais comuns: justa e injusta, boa-fé, má-fé, direta e indireta. Aliás, tomo a liberdade de começar aqui pela direta e indireta nesse exemplo que acabei de utilizar com vocês. Alguns livros fazem uma volta tremenda para explicar a posse direta e a indireta e me permitam aqui ser absolutamente direto e objetivo. A posse direta é daquele que está em contato físico com o bem. É o exemplo do inquilino, do locatário. Imaginemos aqui que eu alugo este imóvel, eu sou inquilino, eu sou possuidor direto, estou em contato físico com o bem, já fiz aqui uma renovação na sua pintura e faço a manutenção aqui ordinária do bem, me comporto como se dono fosse, tenho aparência de dono, eu sou possuidor direto. Todavia, o proprietário nem nessa cidade mora, nem nesse estado mora, às vezes nem neste país mora. E ele é possuidor ainda? Sim, ele é possuidor sim, mas ele é um possuidor indireto, porque ele não está em contato com o bem. Possuidor direto, que sou eu, posso defender a minha posse contra o possuidor indireto? Sim, e vice-versa. Tanto o possuidor direto, eu inquilino, que aqui estou em contato físico com o bem, se a minha posse for perturbada, por exemplo, pelo possuidor indireto, pelo proprietário, posso me defender e vice-versa, inclusive com previsão nesse sentido no Código. Então, posse direta, em contato físico com o bem. Posse indireta, eu não tenho contato físico com o bem. Exemplo clássico, locador e locatário. Vamos lá, a posse justa e a posse injusta. Fazendo menção aqui também ao Código Civil, nós temos a figura da posse justa. Artigo 1200. É justa a posse que não for violenta, nem clandestina e nem precária. Posse violenta. Então, se a posse for violenta, se a posse for clandestina e se a posse for precária, ela está lá classificada como injusta. Professor, precisamos dos 3 elementos: violenta, clandestina e precária para se configurar a posse injusta? Não. Basta um elemento. Se ela for violenta, já será injusta. Se ela for só precária, já será injusta. Se ela for clandestina, já será injusta. Agora, se ela não tem nenhum desses 3 elementos, nem violenta, nem clandestina, nem precária, será considerada posse justa. Mas qual a diferença de violência, precariedade, clandestinidade? Vamos lá. A posse violenta, o próprio nome já revela o seu conteúdo. Imaginemos aqui que um grupo de militantes, um grupo aí armado, um grupo chega na sua fazenda, no seu sítio, na sua gleba de terra e te expulsa da fazenda, violentamente mesmo, arrombando cercas, divisas, com ferramentas, com facões, foice, enxada, picareta, ou às vezes armas de fogo realmente, e você e os seus funcionários, a sua família saem às pressas desse bem, dessa fazenda, desse sítio, dessa chácara. Houve aí a figura da violência. Aquelas pessoas lá adentraram, lá estão lá inclusive consumindo as culturas, mataram criações lá inclusive para consumir, já depredaram alguns bens, ou às vezes não depredaram, mas estão lá utilizando aqueles bens de maneira injusta. Eis aí a figura da violência. Posse injusta pela violência. E agora a posse clandestina. A posse clandestina, também injusta, é aquela que alguns animais já sumiram lá do seu bem, da sua fazenda, da sua chácara, do seu sítio. Algumas ferramentas, melhor dizendo, já sumiram também. Ou a sua área é muito grande, algumas pessoas já transpuseram ali a cerca e já estão se acomodando dentro das suas divisas, você não percebeu, eis aí a figura da clandestinidade.
às ocultas, às escuras. Você não percebeu, mas alguns animais já sumiram, algumas ferramentas sumiram, algumas pessoas desse grupo militante já invadiram e você não percebeu, porque a sua área, a sua extensão territorial é expressiva, já estão em parte da sua fazenda, em parte do seu sítio, e você nem percebeu. Eis aí a figura da clandestinidade. E a precariedade? A precariedade nada mais é quando há o abuso de confiança. Eu arrendei, ou eu emprestei, ou eu efetivamente loquei ou subloquei uma parte lá, vamos imaginar aqui uma fazenda, um bem, e no momento da devolução, a pessoa simplesmente se recusa a te devolver. Eis aí o abuso de confiança. A pessoa agiu com precariedade. Então, se a sua posse estiver eivada de violência, de clandestinidade ou de precariedade, eis aí a figura da posse injusta. Se não há nenhum desses três elementos, eis a figura da posse justa. A próxima classificação aqui de maneira abreviada, simplificada, posse de boa-fé e posse de má-fé. Vamos imaginar que eu vou arrendar uma área rural, uma área com X hectares, com X alqueires, e eu chego, chamo o responsável pelo bem, pela área, converso, negocio, pactuo o preço, pactuo o prazo, pactuo as atividades, a finalidade ali daquele arrendamento, e eu desconheço que aquela área ela foi obtida de maneira injusta. Ela foi obtida com os vícios que eu disse agora há pouco, com os vícios da clandestinidade, com os vícios da precariedade, da violência. Eu desconheço. Eu estou de boa fé. Eu chego, acabo de arrendar essa fazenda de José, eu não conheço José, eu não conheço o contexto anterior a isso, eu não sei como José adquiriu a posse dele. Eu desconheço. Se eu desconheço que a posse dele foi adquirida por clandestinidade, por violência, por precariedade, e eu agora estou ali sendo o arrendatário, a minha posse é de boa fé. Eu desconheço, eu não sei, eu não sabia desses problemas anteriores à minha entrada na terra. Agora, se eu chego e eu tenho ciência, eu sei que aquela terra que eu pretendo arrendar, ela foi obtida de modo violento, de modo clandestino, de modo precário. Eu tenho ciência disso, essa informação já correu a região. E mesmo assim eu aceito arrendar aquela área, eu estou de posse, agora estou com a posse de má fé, porque eu tenho ciência dos vícios que acometem essa posse. Então a grande diferença, boa fé, desconheço esses vícios anteriores. Violência, clandestinidade, precariedade. Boa fé, desconheço. E má fé, tenho ciência, sei, conheço todos os vícios que acometem a posse. Direta e indireta, nós já comentamos. Faremos, inclusive, num próximo post, num próximo conteúdo, um vídeo explicando os interditos possessórios e os atos expoliativos, esbulho, turbação, ameaça e os respectivos interditos. Então, aguarde, ative o sininho de notificações para que você receba esse conteúdo também. Muito obrigado e um grande abraço.